Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Nós vamos dar início agora à nossa aula, certo? Da Guia 3. E nessa aula nós não vamos apenas falar sobre a Guia 3, nós vamos falar sobre a Guia 3 e sobre também fazer a correção, o comentário do que foi visto na Guia 2. Tudo bem? Então vamos lá, dar início. Objetivos da aula. A nossa aula nós vamos fazer a correção da atividade da Guia 2, né, leitura e explicação do texto da Guia 3, e nós vamos explicar as questões da Guia 3. Então vamos iniciar. A correção da atividade da Guia 2, para quem não entendeu. Na primeira questão, eu pedi um resumo de um texto em 10 linhas do texto que foi colocado na Guia 2. Ou seja, o que seria um resumo? É fazer uma síntese do texto. Você vai, em poucas palavras, dizer o que foi que você entendeu do texto. Se você não conseguir ou não conseguiu, eu peço para copiar as partes principais do texto. Já foi dito na última aula, mas sempre falando para aqueles que ainda não conseguiram fazer, certo? E a gente tem um prazo para receber, viu, pessoal? Eu só recebo a guia passada, por exemplo, a Guia 2... no prazo de uma semana. Passou disso, a gente só recebe as outras guias. A gente não vai ficar recebendo guia 1, guia 2, 2 semanas depois ou 3 semanas depois, não. Viu? A gente só tem 7 dias aí, uma semaninha, para poder receber a guia que vocês têm, né? A passada. Segunda questão. Na segunda questão, eu pedi para vocês criarem um mito de origem. Em algumas turmas eu coloquei como exemplo o mito de origem da Bíblia, né? A Gênesis capítulo 1. Então você podia pegar aquele exemplo ou qualquer outro exemplo de mito e você mesmo criar. Não é copiar o mito que está lá, mas você copiar. Como você faria a origem do mundo? Como você faria a origem dos seres vivos, das plantas, dos passarinhos, né? Como tudo isso aí viraria vida, né? Então você teria que utilizar a criatividade, certo? Então você irá criar como a vida na Terra se formou. Agora nós vamos para a leitura e explicação do texto da Guia 3. Vamos iniciar aqui com o texto. O nome do texto se chama Alguns Mitos de Origem. Nesse texto vão ter 2 exemplos de mitos de origem. Um exemplo da matriz africana e o outro exemplo da religião hindu, dos hinduístas, certo? Nós vamos iniciar com a mitologia iorubá. Mas antes de começar com a mitologia iorubá, eu gostaria de falar o que é iorubá, né? Os iorubás fazem parte, né, de uma comunidade. Eles são de uma comunidade, eles têm uma religião, né, e eles vivem no sudoeste da Nigéria. Os iorubás, na sua religião, é rica em lendas com função de normatizar o comportamento pessoal e coletivo. Os iorubás seriam originários da região do Alto Nilo, por volta do século VI. Estabeleceram-se em Fé, na atual Nigéria. No século XV, eles eram um poderoso império cujos domínios se espalharam pela África. Por causa disso, sua mitologia se propagou pelo continente e mais tarde chegou às Américas com as pessoas escravizadas, como é o caso do Brasil também, né? O Brasil fica na América do Sul e vieram muitos escravos vindo da África, né? Então, muitos deles faziam parte, né, desse grupo dos iorubás e trouxeram também um pouco dessa mitologia, ok, gente? Assim, as comunidades que surgiram no Novo Mundo serviram de berçário para o nascimento de outras religiões derivadas do iorubá. É o caso do nosso candomblé, que é brasileiro, né? Como registro dos mitos era apenas oral, muitos sofreram alterações com o tempo. Hoje eles têm diferentes versões. Então a mitologia iorubá vem dessa comunidade iorubá, que vem, né, lá da Nigéria e que foi se propagando por várias regiões. Okay? Com versões diferentes pelo fato de não ter nada escrito. Era apenas o quê? Oral, passado de geração por geração. Então vamos lá, a história da mitologia iorubá. Na mitologia iorubá, o deus supremo é Olorum.
chamado também de Olodumare, na qualidade de criador de tudo o que existe. Olorum criou o mundo, todas as águas, terras, todos os filhos das águas e dos seios da terra. Criou plantas e animais, de todas as cores e tamanhos, até que ordenou que Oxalá criasse o mundo. Então aqui essa imagem, né, de duas mãos, como se estivesse criando alguma coisa, né, como se estivesse pegando alguma coisa, que é para dar esta ideia da mitologia, né, de algo poderoso que vai estar fazendo essa criação. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem de pedra, era muito frio. Tentou a água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou o fogo, mas a criatura se consumiu no próprio fogo. Fez um ser de ar que depois de pronto retornou ao que era, apenas ar. Tentou ainda o azeite e o vinho sem êxito. Então aqui uma imagem aí de Oxalá, né? Triste pelas suas tentativas infecundas, Oxalá sentou-se à beira do rio, de onde Nanã emergiu, indagando sobre a sua preocupação. Oxalá fala sobre o seu insucesso. Nanã mergulha e retorna na profundeza do rio e lhe entrega lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Oxalá então cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas, e então sopra-lhe a vida. Texto adaptado do site Santuário dos Orixás. Certo? Então essa aqui foi, que a gente leu agora, a mitologia Yorubá, né, que fala sobre a criação e a origem dos seres, do homem, né, da vida. Certo? E agora a gente vai para a religião hindu, né, o hinduísmo. Então, a mitologia hindu está fundada nos Vedas, que são os livros sagrados dos hindus. Segundo a crença, o próprio Brahma escreveu. Brahma é o deus supremo da tríade hindu. Seus atributos são representados pelos três poderes: criação, conservação e destruição, que formam a trindade dos principais deuses Brahma, Vishnu e Shiva. Então vamos lá, a mitologia hindu sobre a origem, né? A mitologia da origem. Conta o mito hinduísta que, assim como um homem solitário e infeliz, Deus também se sentia sozinho e queria uma companhia. Como ele era tão grande quanto um homem e uma mulher juntos, pode se dividir em dois. Foi assim que nasceu o marido e a esposa. Deus disse: o homem é só metade. Sua esposa é a outra metade. Eles se uniram e a humanidade nasceu. Então aqui a representação de um casal, né, da religião hindu, sentado, né, representando essa mitologia entre o masculino e o feminino. Então a mulher pensou, já que ela e o homem vinham do corpo do mesmo Deus, iria se esconder e se transformou em vaca. Ele logo se transformou em touro. E foi assim que nasceu o gado. Então ela se tornou numa égua e ele rapidamente se transformou num garanhão. Ela se tornou uma jumenta e ele um jumento. Assim, eles se uniram e deles nasceram os adoráveis animais que possuem casco. Depois, ela se tornou uma cabra e ele um bode e tiveram graciosos cabritinhos. E, então, se tornou uma ovelha e ele um carneiro. Eles se uniram e as ovelhinhas nasceram. Então aqui, gente, essa concepção, essa visão de mundo, né, da religião, é que o homem se transforma numa vaca, num touro, né, e a mulher numa vaca, enfim, foram formando os casais dos animais para estabelecer a vida na terra, sempre pensando, né, no masculino e no feminino, para que essa procriação pudesse acontecer. Vejam só, dessa forma tudo foi criado do corpo de Deus, macho e fêmea em todas as suas formas de vida. Como você percebeu, o hinduísmo vê o sagrado se manifestando na forma feminina e masculina. A deusa Lakshmi é considerada a esposa do deus Vishnu, aquele que sustenta e mantém o universo. Ela representa a beleza,
a riqueza material e espiritual, bem como a generosidade. Geralmente ela é representada de pé ou sentada sobre uma flor de lótus desabrochada. Segura em duas de suas mãos flores de lótus e das outras duas caem moedas de ouro. Então, aqui a representação da deusa, só ver aqui, deusa Lakshmi, né? Que ela segura a flor de lótus, né? Derramando o ouro. Então, essa daqui é a representação do mito hinduísta, né? De como eles concebem a vida, concebem as diferenciações entre macho e fêmea, certo? E agora nós vamos para a explicação da atividade da guia 3. Só vai ter uma questão, gente, então é bem simples. Na questão, né, a partir das histórias da mitologia, tanto da matriz africana quanto da matriz hinduísta, né, vocês vão separar. Vocês vão colocar de um lado africano e de um lado hinduísta. Você vai fazer um desenho que se aproxime dessas histórias. Você vai ler a história, né, vai pensar, imaginar essa história e vai colocar isso em forma de desenho. Então, eu espero que vocês utilizem bastante cores, né, para dar vida às histórias representadas. Vocês podem perceber que essas histórias, elas têm bastante detalhes, né, elas são histórias bem intensas. Então, tentem representar isso no papel para que a gente possa colocar aí o visto e o ponto de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, nós terminamos aqui o nosso slide, né? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, cuidando da família, e até a nossa próxima aula, videoaula, né? Para todos vocês que estejam participando. Então, abraços virtuais aí para vocês.